Você já parou para pensar que, talvez, sem perceber, você tenha machucado alguém profundamente? Às vezes, não é com gritos, não é com tapas, não é com traições escancaradas. Às vezes, você machuca com um silêncio, com uma ausência, com um desprezo disfarçado de distração, com uma palavra dita na hora errada, com uma piada que doeu mais do que pareceu, com uma escolha egoísta, mesmo que sem intenção. Será que você já feriu os sentimentos de alguém e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido? Será que você é o vilão da história de alguém? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas é necessária, porque o ser humano tem uma habilidade assustadora de justificar os próprios erros e ignorar os danos que causa nos outros. E neste vídeo, a gente vai atravessar essa zona escura da alma. Vamos descer até as camadas mais profundas da empatia, da responsabilidade emocional e daquilo que nos torna, de fato, humanos. Aqui no Mente Otaku, não existe pensamento raso. A gente vai fundo. E hoje, vamos falar sobre o impacto invisível que você causa no outro. E o quanto isso revela quem você realmente é. Começa agora a jornada pela consciência. Capítulo 1. O egoísmo invisível do cotidiano. Você já pensou em quantas vezes deixou de responder alguém e justificou com esqueci? Quantas vezes tratou alguém com frieza porque estava de mau humor? Quantas vezes zombou de um sentimento sincero como se fosse fraqueza? É fácil pensar que só machuca quem agride. Mas não. Muitas feridas são causadas pela omissão, pela negligência emocional, pela falta de cuidado com o que o outro sente. A gente vive numa era onde cada um corre atrás do próprio interesse, e isso é vendido como liberdade. Mas essa liberdade que ignora o sentimento do outro tem um outro nome: insensibilidade. Capítulo 2. As feridas que você não vê. Não é porque a pessoa não falou, que ela não sentiu. Não é porque ela sorriu depois, que ela não chorou antes. Algumas pessoas simplesmente engolem a dor. Fingem que está tudo bem, mas se afastam, se fecham, mudam. E você, sem perceber, pode ter sido o gatilho disso. Essa é a parte mais cruel. A gente se acostuma a pensar só no que sente, só no que nos dói. E esquece que cada palavra, cada atitude, tem o poder de tocar o outro de formas que não dá para prever. Quantas amizades você perdeu sem entender o porquê? Quantos relacionamentos esfriaram porque você achou que era frescura? Quantas pessoas você decepcionou e nem percebeu? O pior dano é aquele que você nem nota. Capítulo 3. A empatia anestesiada. O mundo de hoje está doente de egoísmo. A empatia virou um conceito bonito que ninguém pratica. A gente quer ser compreendido, mas não quer compreender. Quer ser acolhido, mas não acolhe. Quer perdão, mas não se arrepende. Sabe quem entendeu isso na Maham? Gojo Satoru, de Jujutsu Kaisen. Ele é o feiticeiro mais forte, intocável, admirado. Mas justamente por isso, vive isolado. Porque mesmo sendo poderoso, ele não conseguia perceber o sofrimento dos outros a tempo. Perdeu amigos. Feriu corações. E quando acordou para isso, já era tarde para alguns. Gojo representa bem o tipo de pessoa que machuca sem querer, mas por estar tão centrado em si mesmo, deixa de salvar quem poderia ter sido salvo com uma simples palavra. Capítulo 4. O orgulho que te impede de pedir desculpas. Você já parou para pedir desculpas por algo que aconteceu há anos? Já reconheceu que machucou alguém mesmo achando que estava certo? Consegue admitir que foi grosso, arrogante, frio ou distante? Poucos conseguem. Pedir desculpas exige humildade. Mas mais do que isso, exige coragem. Porque você precisa encarar o que fez. Você precisa olhar no espelho e dizer: eu errei. Isso dói. Mas também liberta. Quem não aprende a reconhecer suas falhas, está condenado a repeti-las com outras pessoas. Capítulo 5. Como se reconectar com o que você causou. Se você está percebendo que pode ter machucado alguém, o que fazer? Primeiro, pare de justificar. Ouça. Relembre. Tente entender como a outra pessoa se sentiu, mesmo que não tenha sido sua intenção. Segundo, se for possível, peça perdão. Com sinceridade. Sem dramatização. Apenas verdade. Terceiro, mude. Mostre, com atitudes, que você é alguém melhor hoje do que era quando feriu. E se não der para voltar atrás, tudo bem. Aprenda com isso. Guarde a dor que causou como lição, para nunca mais repetir. Capítulo 6.
Cuidar do outro é ser verdadeiramente forte. Vivemos num tempo onde ser frio é confundido com ser maduro, onde mostrar sentimentos é motivo de piada, onde quem se importa é visto como fraco. Mas não existe força maior do que ser gentil num mundo que ensina a ser indiferente. Cuidar dos sentimentos dos outros não é fraqueza, é sabedoria, é compaixão, é espiritualidade. Sabe quem mostra isso com perfeição? Kenshin Himura, de Rurouni Kenshin, um espadachim que vive com a culpa do passado, que passou a vida tentando não ferir mais ninguém, que escolheu ser pacífico mesmo tendo poder para destruir. Kenshin entendeu que machucar alguém, mesmo por acidente, deixa cicatrizes, e que evitar isso não é covardia, é honra. Capítulo 7. Chamada para despertar. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, talvez alguma memória tenha doído. Talvez algum nome tenha vindo à sua mente. Talvez você esteja percebendo que há algo mal resolvido entre você e alguém. Talvez você já tenha machucado um coração que hoje te olha com distância. Ou talvez você mesmo tenha sido ferido e agora entende que nem sempre o outro fez por mal, mas fez. O que você vai fazer com isso? Vai ignorar ou vai agir? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Talvez com quem você feriu. Talvez com quem te feriu. Talvez com alguém que ainda pode ser salvo de cometer os mesmos erros. E lembre-se, palavras têm poder. Atitudes deixam marcas. E todo mundo carrega um coração que já foi quebrado por dentro, mesmo que por fora finja que está tudo bem. No final, a pergunta que fica é: quantas pessoas já choraram por algo que você fez? E quantas ainda vão chorar, se você continuar fingindo que não foi nada? Pense nisso, porque você ainda tem tempo de ser melhor e de fazer melhor. O arrependimento é um mestre cruel, mas é também um convite para a transformação. E esse pode ser o primeiro passo. Vamos despertar a mente. Vamos despertar o coração. Porque viver ignorando o que causamos nos outros não é viver, é fugir. E aqui no Mente Otaku, a gente não foge da verdade.